Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem está vendo a gente, né, pelo YouTube ou pelo Facebook, já sabe a surpresa de hoje. Yasmin convidados. Boa tarde. Mas a olha, todos. Ainda que pese que foi por um motivo justo, o Hernani está trabalhando, não conseguiu vir. É semana do Dia das Mães, então eu acho até que a Clarinha tinha que ter vindo junto, entendeu? Tinha que ter sido um programa ali, mãe e filhas. Mas não foi intencional, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de qualquer coisa, eu vou aproveitar para dar os telefones para vocês participarem, porque olha, sem participação não tem graça nenhuma esse programa. E eu falo isso assim com o coração aberto, porque é verdade. Telefone fixo 3386-1400, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que eu já estou com ele aberto aqui, 984867633, 984867633. Se você entrar no YouTube, na página da Rádio Rio de Janeiro, a gente está lá. E se você entrar no Facebook, no Quintas do Evangelho, na página do Quintas do Evangelho no MAP, a gente também está transmitindo ao vivo. Aliás, eu pediria que você entrasse no YouTube, desse seu like, entrasse no Facebook, curtisse, compartilhasse, porque isso é muito importante para a gente. Aumenta o engajamento, mais pessoas conseguem assistir, então é muito importante. E aí, Yasmin, quer dar uma boa tarde para o pessoal? Sobre o que a gente vai falar hoje? Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre santificar, né? Santificar, né? A oração que Jesus fez com os discípulos. Eu queria falar uma coisa para vocês. Essa passagem do Evangelho, para mim, né, minha opinião pessoal, é uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Porque todas as passagens são lindas, vocês sabem que eu sou fã de carteirinha do Evangelho, não é à toa que recebeu o livro que eu dou há 20 anos, pelo menos, é o Evangelho. Mas essa passagem do Evangelho é uma passagem que Jesus faz uma oração pelos discípulos. E a gente consegue sentir nessa oração que nós também fazemos parte desses discípulos, né? Nós que conhecemos Jesus, né? Que somos cristãos, que entendemos a sua mensagem, ou pelo menos que nos esforçamos para viver com a sua mensagem. É claro que a gente não consegue na essência, mas a gente está ali se esforçando, errando e aprendendo. Então Jesus faz uma oração a Deus por todos nós. Então eu acho essa passagem belíssima. A parte de Emmanuel é pequenininha, mas eu achei que nós merecíamos, na véspera do Dia das Mães. Eu queria dedicar esse programa inteiro à minha mãezinha, Dona Marília. Não sei se você está assistindo hoje, mas ela costuma assistir. Esse programa é seu. Por quê? Obrigada. Porque o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Então vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Eu revelei teu nome, aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no meu nome, que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição,
para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade de tua palavra, da tua verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles e me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E aí, Yasmin? Bonita essa passagem, né? Muito. Muito bonita, e na realidade aqui a gente tira 2 temas principais, né? Eu normalmente faço uma análise mais de conteúdo e você faz uma análise mais emocional. Então, nessa passagem, Jesus, ele está falando com a gente de 2 questões. A primeira questão é o controle do meio, né? Porque a gente, durante a nossa vida, a gente tem 3 fatores que limitam a gente, né? Fatores limitantes. O primeiro de todos é a genética, porque a gente está num corpo físico, então a gente tem limitações que são provenientes desse corpo físico. O segundo é o fator espiritual, porque afinal de contas a gente tem um momento espiritual e a gente não vai conseguir tomar nenhum tipo de atitude superior a isso sem que a gente passe por esse processo de evolução, seja porque a gente não vai ter nenhum entendimento de que naquele momento a gente poderia ter uma atitude melhor, seja porque a gente não vai ter a vontade mesmo, a gente vai agir pelo impulso, ainda vai estar enraizado com conflitos, né, e questões ali do nosso estágio evolutivo. Então, o espírito também é um fator limitante. E o terceiro, que é o que ele está falando nesse momento, porque afinal de contas ele estava falando com um grupo de espíritos muito evoluídos, que já tinham um espírito muito grande e que naquele momento, assim como ele, iam ser limitados pelo meio. A gente vê isso na história da humanidade em diversos momentos. Quando a espiritualidade decide que vai enviar pra gente algum tipo de conhecimento ou algum tipo de inovação, normalmente eles mandam várias pessoas. Porque, além do espírito poder se perder, de várias coisas acontecerem, eles sabem que existe uma limitação do meio em que você tá, porque por mais que eles entendam que a gente está preparado, né, para receber aquilo ali, a gente ainda vive numa sociedade que existem pessoas comandando, que existem governos e que existem normas e existem questões para a gente romper, né? E que muitas vezes o meio que a gente está inserido não está pronto ainda para receber aquele tipo de palavra ou aquele tipo de novidade. Enfim, não está pronto espiritualmente falando, porque se não tivesse, a própria espiritualidade proibiria, que é o caso, por exemplo, da comprovação da reencarnação. A gente estava falando sobre isso hoje, né? E, enfim, então algumas coisas a gente realmente não está pronto. Mas eles decidem que a gente está pronto, né? E o meio ainda não se sente preparado para receber aquilo ali. E acaba sendo um fator limitante. A gente viu isso, por exemplo, quando vem a reforma protestante, né? Que ele encarna primeiro e aí a Igreja Católica acaba assassinando e aí ele reencarna e aí finalmente ele consegue fazer a reforma. A gente vê isso com vários momentos em que o espírito nasce com essa missão de trazer uma novidade, de trazer essa vida iluminada, seja por exemplo, seja realmente por trazer algum tipo de revelação, e a gente acaba optando pela violência, optando por algum tipo de comportamento que rompe, né, e que limita esse ser de luz. Então Jesus sabia que naquele momento a palavra que eles iam trazer, que era uma palavra que rompia com essa dialética de senhor e de escravo, que trazia totalmente contrária ao que a sociedade usa, né? Porque qual é o nosso objetivo enquanto sociedade de uma forma geral? Crescer, evoluir, ter poder, produzir dinheiro, acumular, né? E isso era também na época. Então você tinha os grupos que cresceram, que evoluíram, que conseguiram dinheiro, e aí vem uma pessoa e fala para eles assim: não, mas isso aí não vale nada, a verdadeira vida não é aqui, não é assim que a gente vai determinar que você é melhor do que o outro. Então ouvir essas coisas, né, que
para eles que estão na situação de poder, não são coisas agradáveis. Eles não querem igualdade, eles não querem ouvir que ter dinheiro, que um rico não vai entrar no reino de Deus. Muito pelo contrário, porque afinal de contas, eles tinham o poder da palavra. Eles determinavam que ia entrar no reino dos céus. Eles eram os doutores da lei, eles eram os doutores da religião também, né? Então, uma crença que vem e que diz que todos somos iguais e que se você quer mandar do outro lado, né? Se você quer ser o maior no reino dos céus, você precisa servir na terra, vai totalmente contrário do que as grandes classes poderosas, de uma forma geral, inclusive Roma, colocavam, né? Então, o meio não ia receber bem essa verdade, o meio não ia receber bem essa revelação. E ele sabia que toda vez que o meio não recebe bem, ele normalmente tem uma resposta muito violenta. Se você pegar para estudar a primeira revelação, vai nascer o rei dos judeus. Então, o que a gente vai fazer? Vamos mandar matar todos os meninos. Vai nascer de novo, né? O Messias está vindo. Aí vem a estrela do céu, os reis magos vêm. Não, o Filho de Deus nasceu. Aí, esqueci o nome dele, me ajuda? Que mandou matar os bebês quando Jesus nasceu. Herodes. O que Herodes faz? Não, o rei sou eu. Então volta aqui, me conta onde ele tá, mata todos os bebês. Então o meio, quando ele percebe que tá vindo uma revelação muito grande, que vai abalar a ordem, que vai fazer com que você que esteja ganhando, né, materialmente falando, perca, ele acaba usando da violência, ele acaba usando dessa artimanha para fazer essa limitação. E a gente vê isso na história da humanidade diversas vezes, né? Não é o suficiente, porque afinal de contas, se a revelação tiver que vir, a espiritualidade tem vários meios de fazer isso acontecer. Moisés sobreviveu, Jesus sobreviveu, o Lutero reencarnou e refez. E se eles não tivessem sobrevivido, né? Ou se eles não tivessem, não no caso de Jesus, eu vou só tirar o Jesus desse bolo, porque trazer um espírito puro não dá. Como. Mas se tivesse falhado por algum motivo, porque nós somos falíveis, tem sempre um plano B. Tem sempre um plano B. Leon Denis era o plano B de Allan Kardec, né? Se ele não desse certo. Verdade. Leon Denis estava ali disponível. Para codificar Como a deu doutrina. certo, tá ótimo. Como ele completou. Certo, mas se não desse, ele seria o plano B, né? Assim, viraria o plano B. Viraria o A, né? Mas ele era o plano B ali da decodificação. Então, e não só isso. Aí também é uma outra situação. Como a terceira revelação, ela não foi trazida por um espírito tão evoluído, né? Não foi uma igual Jesus, né? Igual Moisés, igual esses profetas muito grandes. Eles precisaram de um grupo muito grande. Então, não foi só Kardec, né, que trouxe a revelação pra gente. Leon Denis ajudou, todas as médiuns ajudaram. Veio um momento de um fenômeno muito grande no mundo inteiro para fazer barulho, para chamar a atenção das pessoas. Impactar o materialismo. Então, foi um movimento mais coletivo, assim, né? Até pra... Acredito eu, isso aí não está escrito em lugar nenhum, mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina muito natural, é uma doutrina muito coletiva, né? Não é uma doutrina de personalidades, assim. Então, eu acho que também... Não tem um dono, não tem um mestre, né? É uma doutrina de estudo. De estudo e coletiva. A doutrina é dos espíritos, a doutrina é nossa, né? Kardec fez questão de firmar isso. Isso é muito interessante. Isso. E não sei, eu acho que já era o projeto desde o início. Por isso que ele sempre teve uma equipe muito grande. Ele sempre falou, não, eu vim aqui para trazer a verdade, eu não vim aqui para trazer a minha opinião, a minha palavra, né? Assim, como era uma doutrina científica... ela não quis ficar presa a uma personalidade específica, né? Então, por isso que os espíritos eram mais, assim... Não tô comparando comigo, gente, não é isso. Mas é que quando compara com Jesus... tem uma diferença. E que diferença, né? Nossa, deixar claro, não tô querendo dizer que Kardec é normal, assim. No Kardec não. Meu companheiro de bar, não é isso? Kardec, mas a gente... Só que Jesus passou, né? Então, assim, comparando com isso, né? Uma pessoa mais próxima. Então o meio, ele limita. Mesmo assim, mesmo com toda essa preparação, a gente teve o Auto de Fé em Barcelona, a gente teve um período grande ali de... Que foi uma prova para Kardec, porque Kardec, ele foi queimado na fogueira.
né, ao lado de Jerônimo de Praga, quando ele foi João Hus, né? Então, naquele auto de fé de Barcelona, remeteu ele a um passado doloroso, onde ele já vinha abrindo caminhos para o espiritismo, embora não se falava de espiritismo, mas abrindo caminhos para o cristianismo diferente na sua essência, que veio culminar depois com a codificação, né? Então, naquele momento ele já pensava diferente, ele já era contra alguns dogmas, algumas coisas, né? Que hoje em dia, graças a Deus, nós evoluímos, né? Mas que naquela época a gente ainda era preso. Então, remeteu ele a um passado missionário que ele tinha e que foi muito doloroso. E na realidade, se você parar para analisar, a gente ainda está nesse período como se fosse um cristianismo apostólico, né? Porque ainda tem muito pouco tempo da decodificação. E a gente já avançou muito, a gente já tem para um Brasil, que é um país onde o espiritismo está em todo lugar, onde todo mundo conhece, onde a gente já tem vários filmes sendo lançados e novelas, né? Assim, eu lembro que fizeram uma pesquisa nacional há um tempo atrás e quase 80% da população brasileira ou acreditava, ou tinha conhecimento sobre reencarnação, sobre o plano espiritual. Então a gente já tem uma divulgação muito grande da doutrina em um período muito pequeno, desde a decodificação até agora, né? Sim. Então as coisas já estão evoluindo e estão evoluindo muito rápido, assim. Vamos lá, eu queria falar algumas coisas... Eu não falei o segundo. Então esse foi o primeiro, porque ele sabia que o meio ia limitar, ele sabia que o meio ia trazer sofrimento, ele sabia que o meio ia responder de forma violenta, né, e de forma intensa em cima dessas pessoas. E ele também sabia que, embora eles fossem espíritos evoluídos, ainda assim era um sacrifício muito grande você abrir mão, né, de todas as questões materiais, né, e viver exclusivamente, né, para Jesus, viver exclusivamente essa vida onde você o tempo inteiro só foca no ponto de vista espiritual. Porque quando você está desencarnado, ok, você está desencarnado, mas quando você está encarnado, a matéria é um limitante que pesa bastante, né? Então, embora eles tivessem o espiritual, e ele deixa isso claro várias vezes durante a passagem, ele fala sobre de 3, 2 iam ser muito difíceis para eles, né? Então o espiritual ele tem que ser tão forte para não só não limitar, como também sustentar essas duas limitações e garantir que o trabalho seja executado, seja feito, né? Além de dúvidas também, porque não é porque eles são evoluídos que eles têm a resposta para tudo. A própria espiritualidade não tem normalmente a resposta para tudo, porque muita coisa depende do nosso livre-arbítrio. Então, até isso é complicado, né? Então, imagina eles encarnados com uma missão tão grande, que é... Porque Jesus era um espírito evoluído, ele era o governador do planeta, etc. Então, ele vem, ele faz a parte dele, mas quem segura de verdade são eles. Sim. E ele fala isso, né? Ele fala, nenhum deles se perdeu, a não ser o que já estava planejado. Que já estava planejado porque a gente precisava de uma fofoca, porque sem a fofoca, sem o plot da história... Não ia ter. Não vai pra frente. Não vai, todo mundo sabe disso. A gente precisa da fofoca. Mas é importante a gente falar o seguinte, gente. Planejado no sentido que Jesus seria traído. Não precisava ter sido por Judas. Sim, ele Judas precisava... O plot da traição ia rolar, porque o roteirista determinou. Porque ele sabia da dureza dos corações que estavam encarnados. Judas escolheu a traição sozinho. E ele sabia que o público ia engajar, tanto entendeu? que Jesus fala pra ele que esse era melhor que não tivesse nascido. Porque... da maneira como aconteceu e quem acabou sendo, né, foi... Não tinha a ver com suicídio, Podemos ir? Eu acho que é porque Claro. ele já sabia do suicídio. Sim, óbvio, sim. Podemos? Podemos. Desculpa, gente. Gente, vamos lá. Eu não vou conseguir. Olha, vocês viram que reclamaram que eu falo demais semana passada, eu me contive, né? Deixei a Yasmin reinar absoluta, embora o dia seja das mães e não das filhas, mas... eu aceitei as críticas, vamos lá. Mas eu tenho uma coisa aqui que eu preciso falar antes do comercial, embora a gente já esteja perto. Jesus fala assim, ele fala assim, tu os destes a mim, e eles eram teus. Essa frase de Jesus, quando ele diz que os discípulos, e aí eu vou estender isso para todos nós somos de Deus.
E isso é tão lindo, isso é tão belo. E Deus nos entregou a Jesus. Deus entregou a Jesus os seus filhos, para que Jesus os orientasse e aproximassem esses espíritos dele. Então, nesse momento, Jesus coloca ali, olha, esses aqui que você me entregou primeiro, nós somos, talvez, os trabalhadores da última hora, não sei quem nós somos, mas nós que somos cristãos, todos nós que entendemos o Cristo, que falamos do Cristo, que tentamos vivenciar esse amor do Cristo e replicar esse amor do Cristo, e a gente vê isso nessa solidariedade que a gente transborda, né? As pessoas falando, nossa, olha como é que está o Sul, todo mundo orando pelo Sul, ajudando o Sul, e a gente faria isso pelo Sul, pelo Nordeste, pelo Sudeste, por todo mundo que sofre, porque nós trazemos no nosso coração essa beleza que é o Evangelho de Jesus, e quem traz no coração o Evangelho de Jesus é isso, nós somos de Deus, e nós fomos entregues a Jesus. A segunda parte, não menos importante, que Jesus traz nessa frase, ele diz assim, agora eu vou para ti. Ele chama Deus de Pai Santo. Ele chama Deus primeiro de Pai Santo e depois de Pai Justo. De Pai Santo porque ele sabia que a santidade divina, né, que a santidade do Pai ia nos proteger santamente. Que nós iríamos receber um auxílio do alto. Um auxílio que aqui embaixo as pessoas não iam perceber. Então assim eu digo para vocês, muitas vezes a sua vida pode parecer estar errada, pode parecer estar dando tudo errado, pode não estar acontecendo na sua casa, na sua família, do jeito que você gostaria, mas o auxílio vem do alto, né? Quando o mal vem de todos os lados, o auxílio e o socorro vem de cima. Então ele chama Pai Santo. Né? Eu queria que o Senhor os santificasse. Então nesse momento Jesus implora ao Pai, e é a oração que mais identifica que Jesus não era Deus. Ele pede a Deus que cuide dos tutelados dele que Deus entregou. Então naquele momento ele, Pai Santo, santifica eles. Por quê? Porque eu ensinei a eles a tua vontade e o mundo os odiou. Então, o que ele está dizendo? Olha, se você for fazer só o que o mundo quer, o mundo vai te amar. Se você tem uma amiga e que você sempre concorda com ela, ela faz os maiores absurdos, ela comete qualquer atrocidade, você, ai amiga, você merece, ai amiga, tá tudo bem, ai amiga, você é ótimo, ela vai te amar. Na hora que você para e fala assim, amiga, eu acho que você tinha que repensar isso, você não foi uma pessoa boa nesse momento. Eleva teu coração, né? Tira essa mágoa. Ela já começa a te olhar. Ai, a Iris é tão crítica. Ai, fulano é tão crítica. E Yasmin é tão crítica. Por quê? Porque as pessoas, elas amam quem concorda. Só que naquele momento, os discípulos, eles não estavam ali para concordar. Eles estavam ali para discordar. Eles estavam ali para mostrar o que a gente estava fazendo errado. E até hoje a gente, às vezes, né, se pega, eu sei o que Jesus quer que eu faça, mas eu não estou afim de fazer. E não estou afim de escutar. Né? Então eu não quero nem fazer e também não quero escutar. Então nesse momento o mundo os odiou. E Jesus sabia que isso ia vir com a perseguição que Yasmin aqui nos falou. E aí por isso ele pede a eles essa santidade, para que eles sejam protegidos. Protegido de quê? Da morte, do martírio? Não, isso ele sabia. Protegido de não desistir, de não se entregar, de não chegar e falar assim, eu desisto, isso aqui não tem jeito. De não perder a esperança, de não perder a fé. Então a santidade que Jesus está propondo para cada um de nós é não desistir. É manter a fé, manter a esperança, manter o foco em Jesus. Eu não acabei, mas o tempo acabou. Então não saia daí, tá? Que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de uma passagem de Jesus, uma passagem do Evangelho de João, capítulo 17, que ele faz uma oração ao Pai em benefício dos discípulos, em benefício de todos nós. E essa oração é uma oração belíssima, porque ele nos conta ali, nessa oração, nessa conversa de Jesus com o Criador, que nós somos filhos de Deus e que fomos emprestados a Jesus, né? Para que Jesus cuidasse da gente. E ele diz que, porque nós reconhecemos ele como mestre, porque nós recebemos a sua palavra, nós seríamos perseguidos. Mas, né, que ele nos santificasse no mundo. E eu queria completar, antes da gente começar a ver as mensagens, que ele traz uma passagem que ele fala assim, muito interessante, que ele diz assim: não peço que os tire do mundo. Os tirar do mundo não é só o matar, os tire do mundo. Não peço que os tire do mundo, eu peço que os afaste do maligno. Olha como essa frase é importante, vamos destrinchar ela um pouco. O que é você viver no mundo? Ele não está falando ali só da morte. Eu não quero que eles deixem de conviver com o mundo, porque se a gente deixa de conviver com o mundo, se a gente se isola, se a gente vai para um templo, se isola e não entra em contato com ninguém, a gente também não evolui. Então a gente precisa viver no mundo. Viver no mundo é importantíssimo. E a gente também não passa o nosso conhecimento, porque sim, o mais importante... Sim. Como é que os discípulos iam passar o conhecimento de Jesus se não tivessem encontrado os gentios, se não tivessem encontrado as pessoas que não conheceram Jesus? A gente precisa sempre divulgar. Não é para que eles saiam do mundo. E essa parte é uma parte importante para a gente pensar, porque, poxa, se eu tenho que viver no mundo, eu tenho necessidade de algumas coisas. Vocês lembram da passagem quando Jesus precisava de uma moeda para pagar no templo? E ele fala para Pedro assim: vai lá, pesca um peixe que tem uma moeda lá dentro, 2 dracmas lá dentro, e você paga lá o imposto do templo. Então, assim, naquele momento, Jesus está dizendo assim: olha, o que você tiver de necessidade, Deus vai prover. Se você estiver fazendo a sua parte, Deus vai prover. Então não é que você vai deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas. Eu costumo dizer assim, gente, não peçam por dinheiro, peçam por oportunidade. A pessoa que vai para a igreja, eu queria um carro, eu queria dinheiro, eu queria... Não, peça por um trabalho, peça por um trabalho melhor, né? Peça, o que eu posso fazer para melhorar como pessoa. Então... tem uma mensagem do Chico falando sobre o dinheiro. A gente não está aqui fazendo apologia ao dinheiro, mas a gente sabe que em alguns momentos da nossa vida é importante para você pagar uma pós-graduação, para você pagar um plano de saúde, para você pagar uma cirurgia, para você ajudar alguém, não é? Hoje a gente está aí recolhendo Pix para ajudar os nossos irmãos no Sul. Então, é importante também. Então, você está no mundo, o que ele diz, o que eu peço é que livre eles do maligno. O que é livrar do maligno? É para que a gente não se perca nesse mundo com as seduções que o mundo traz, com as fascinações que o mundo traz, com o desejo de ser mais bonito, mais rico, mais famoso, mais tudo, né? É isso. Cuidado, isso é um cuidado para todo mundo, é um cuidado para o palestrante espírita, para o pastor, é um cuidado para o padre, né? A gente vê, a gente tem que tomar o cuidado de não achar que é celebridade. Eu vi o Divaldo falando isso, poxa, uma vez eu fui dar uma palestra e eu estava ali, eu estava muito cansado, já era 2 horas da manhã e eu estava ali assinando os livros, né? Como é que fala? Dando autógrafo, autografando os livros. E eu tava ali, sabe, assim, cansado, exausto, querendo ir embora, não aguentando mais aquela fila de pessoas. E eu assinava, entregava, aí uma mulher parou pra mim e falou assim, eu entreguei o livro na mão dela, ela falou assim, Divaldo, não, olha pra mim, me dá um abraço. E naquele momento eu falei, caramba, eu não sou um popstar. Se não é pra fazer um trabalho bom, se não é pra doar fluido, se não é pra estar aqui de coração. E aí ele levantou, ele abraçou ela e falou, obrigado por me trazer de volta. Porque às vezes você tá no automático até pelo cansaço. Quantas vezes, né, a gente olha aquele celular, é aquela pessoa que está sempre te pedindo alguma coisa, ou quer desabafar no seu ouvido, e hoje você está ocupada, aí você olha e diz assim, Senhor, não estou querendo nem ouvir esse áudio. Dá um desespero até de ouvir o áudio. E você, caramba,
às vezes até pelo cansaço. Então, o que Jesus fala? Eu peço que os livre do maligno. É isso. O maligno é a preguiça, a vaidade, é o cansaço, né? É a soberba, o materialismo, né? Esse é o maligno. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu queria que tudo tivesse diferente. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Continua no foco daquilo que você tem que ser, daquilo que Jesus está propondo para a tua vida. Por quê? Por que você tem que ter esse foco? Você tem que ter esse foco porque, na verdade, é o que vai definir o teu eu de amanhã. E o mundo? O mundo a gente vai ajudando como pode. Mas nós somos filhos de Deus. Existe um Deus ali guiando esse mundo. E, no final das contas, cada um vai responder sobre as suas ações. Mas vamos lá, que hoje eu estou falando demais. Eu falei que ia falar pouco, gente, não aguento. Não sei por que eu faço isso. Eu queria mandar um abraço para Sônia Regina, do Rio Comprido, que mandou boa tarde, Iris e Yasmin, paz e bem. Beto Orlando, do Rio Bonito, que bom ver vocês, meninas lindas. Esse meninas aqui agora eu já ganhei meu Dia das Mães, né? Um abração para vocês aí. Lucimar, do Flamengo. Mandou um girassol. Eu acho que esse ano eu vou fazer um bolo de girassol no meu aniversário. A Jean, do Parque Anchieta. Boa tarde, meninas. Estou aqui prestando muita atenção nos conceitos e reflexões de hoje. Puxa, que bom. Essa semana sonhei que esse programa durava 2 horas. Que pena que foi só um sonho, mas sonhar não custa nada. Ai, meu Deus, que máximo. Que Deus abençoe a todos, por misericórdia. Os nomes na radiação já estou colocando. Tenho sentido aflição, desespero. Não sei se é a psicosfera. A psicosfera está ruim, mas eu vou te falar uma coisa. Você tem um Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia. Nós vamos colocar seu nome na irradiação, mas não esquece de todo dia pedir ao Pai, de botar a sua aguinha para fluidificar, de estar ligado na Rádio Rio de Janeiro. Isso vai passar. Isso também vai passar. Pedro Luiz, do Valqueire, na escuta, gostando muito do programa. Um abraço a todos, sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Luiz, nosso poeta, acho que o Luiz não veio semana passada, hein? A vida de todos nós não é de toda suave, pois temos severos conflitos a enfrentar e também tentações, porque a carne milita contra o espírito. E quanto mais perto chegamos no final da história da Terra, mais enganosos serão os ataques do inimigo. Mas a influência do Espírito de verdade é a vida de Cristo na alma. Que lindo! É isso. Quanto mais evoluído você tiver, maior vão ser suas tentações. E mais difíceis, porque, né? Porque, na realidade, a gente está vendo isso, inclusive nesse momento de transição planetária. A gente vai evoluindo durante as encarnações e a gente não vai evoluindo só o moral, a gente vai evoluindo também o intelectual. E muita gente evolui só o intelectual. Então, as tentações, a forma como o obsessor conversa com você, a forma como o umbral está organizado, também evoluiu. Né? E como, né? E aí as coisas vão ficando mais confusas, porque a gente consegue o tempo inteiro criar argumentos. Nosso modelo de persuasão pro bem e pro mal evoluiu muito, né? E essa comunicação também do umbral com a gente aqui na Terra, ela tá muito próxima, porque no momento, antigamente, as pessoas desencarnavam, iam pro umbral, não tinham nenhum conhecimento de vida após a morte, de nada, ficavam no umbral sofrendo, até que eram socorridos, iam pra colônia, aprendiam e tal. E quem vinha pra Terra, vinha perdido, vinha em nuvens, vinha em revoadas, assim, aí aparecia em casas aleatórias, mas não tinha muita noção do que estava acontecendo com ele, né? Hoje em dia, os espíritos, eles têm conhecimento, eles vão até a sua casa, eles implementam chips, eles te monitoram, existe uma tecnologia umbralina muito grande. Então, essa comunicação com o plano espiritual, ela está muito próxima e causa também esse tipo de problema, dele se sentir angustiado, tanto os índices de depressão, aumento do suicídio, porque eles têm muito mais acesso a gente hoje em dia, né? E pra gente também dificulta muito a nossa vida, a gente precisa do orar e vigiar cada vez mais. Porque se a gente tem um problema, se a gente tem um processo obsessivo, por exemplo, a gente não consegue resolver sem cuidar 24 horas por dia da nossa vibração, por exemplo, né? Então, esses resgates, essa questão de você não criar inimigos, de você resolver os seus conflitos, são muito importantes, porque você não consegue mais se livrar de conflitos, né? Ele vai assombrar você, literalmente, até ser resolvido. Então, a gente já tá no ponto final, onde a gente não consegue adiar mais esses relacionamentos, né?
Eu queria mandar um abraço para Gilceia Werneck, Cláudio Henrique de Albuquerque, Fátima Regina, Vera Lúcia Leite, Gilceia Werneck, as irradiações eu já coloquei, tá? Todo mundo que está pedindo, Isabel Smith, Vera Lúcia Leite, Carmen Rocha, tem tantas mensagens legais aqui. Elizabeth Leal, Beth Braga, ela foi o like 15. Gente, não esqueçam do like. Tânia Regina, boa tarde, meninas lindas. Mandou o girassol para mim, gente, como eu amo girassol. Vandete Rabelo, abençoado dia com Deus, Pai, Jesus, irmão. Hamilton Veloso, boa tarde, feliz Dia das Mães. Pergunta da semana passada, eu corri porque eu queria chegar nessa pergunta que eu não consegui responder. Divaldo, no dia do nascimento dele, teve os médicos intuição de abortá-lo. Foram os médicos intuídos pelo plano inferior? Sim. É aquilo que a Yasmin estava falando. Toda vez que vem uma mensagem, que vem uma obra, que vem alguma coisa boa, a espiritualidade fica nervosa, né? Eu costumo dizer para vocês, gente, quando começa tudo a dar errado lá em casa, começam as coisas quebrarem, as pessoas dando errado no trabalho, as pessoas brigando comigo, tudo começa um movimento muito forte de coisas acontecendo, eu paro e penso assim, nossa, eu devo estar incomodando a beça, né? Acho que eu vou aumentar o meu trabalho no bem. Aí, às vezes, o obsessor sai correndo, porque ele pensa assim, se eu ficar cada vez que eu perturbar ela lançar um livro novo, outra live, aí eu não estou conseguindo o meu intuito. Então, é abraçar a caridade, abraçar o bem. E se está dando tudo muito certo para você e você está trabalhando no bem, tem alguma coisa errada. Tá trabalhando pensar. Eu vou começar a pensar nisso. Tá trabalhando porque não é para dar certo, sinto muito. Porque normalmente o mal, ele tá ali, né? Ele tá ali. Se você não tá incomodando, tem alguma coisa errada. O mal tá ali do seu ladinho. Paula Geraldo, guiando. Vocês são lindas, mãe e filha. Obrigado, querido. Leide Gomes, boa tarde, mãe e filhas lindas. Feliz Dia das Mulheres, que tem a permissão de ser mãe. Sim, Vera Lúcia Leite. Feliz Dia das Mães adotivas, das mães de pet, das tias que fazem o papel de mãe, das avós que fazem o papel de mãe, das vizinhas, da professora. A avó já foi mãe. Não, mas não é isso que eu tô falando. Às vezes a avó, né, criou a filha e depois cria tá ali neto. criando o neto, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho mãe. Não tem mãe? Tem alguém que faz essa referência na sua vida. É um dia de comemoração porque tem alguém cuidando de você, né? Ainda que seja Mãe Santíssima. Porque eu vou falar assim, se você não entendeu que figura é essa materna, é o dia de colocar, como diz a minha amiga Érica, rosas para Nossa Senhora. Porque Mãe Santíssima também cuida da gente, né? Quando Ivone do Amaral Pereira estava lá criança e ia ser enterrada viva, né, num caixão, ela era tutelada filha de Maria. A mãe falou, Mãe Maria, eu entrego a minha filha a você. E a criança chora no caixão. Então essa história é linda. Somos filhas de Maria. Então a gente não precisa se preocupar porque a mãe já está no plano espiritual, porque a mãe abandonou, porque a gente não sabe quem é a mãe, não interessa. Né? O poder desse amor divino, desse amor maternal, ele vem de Maria, ele vem de Mãe Santíssima. Que possamos todos sentir esse amor. Gente, eu tenho que chegar no Emmanuel. Olha como é que eu tô. Eu tô achando que eu preciso de 1h30. Não precisa de 2, não. 1h30, não dá? Vamos lá. Quer ler o Emmanuel? Não faz. Vamos ler o Emmanuel. Toma. Santificai-os na verdade. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificassem na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia.
Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessível ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que não os deixariam órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seria negada a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muitas vezes participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sobre cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honrosos serviços à verdade. Perseguidos e torturados representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando as cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quando ouviu de meu Pai vos dei a conhecer. Então, Emmanuel traz aí exatamente isso que a gente falou, né? Que não é necessariamente a vitória material, mas com certeza a vitória espiritual em cima. Não, ele deixou claro que a vitória material não tá vindo. Você tá sendo muito otimista. Ele foi bem claro, ele falou: vocês vão ser os piores, vai ser ruim. Não, mas eu tô sendo otimista, gente. Olha, vamos combinar aqui que a gente sabe que Deus, ele dá até o nosso o nosso pouquinho de supérfluo, né? O universo é generoso. Então a gente precisa, eu costumo dizer assim, eu peço, né? Se vier, veio. Se não vier, eu aceito assim também. Seja feita a vossa vontade. Eu queria mandar um abraço para Valéria Lemoine. Coloquei os nomes na irradiação: Fernanda Moura, Elizabeth Coutinho. Boa tarde, menina. Já dei meu like, estou na escuta. As irradiações eu já coloquei todas aqui. Gedalva Azevedo. Adriana Maia, boa tarde, família linda, obrigada por esse programa abençoado. Gente, vocês são maravilhosos. José Fernandes Melo, boa tarde, família linda. Boa tarde, família, eu incluí o linda aqui, José. Essa foi ótima. Autoestima. Foi tão automático que eu incluí o linda aqui. Ai, gente, eu mereço. A autoestima tá em dia. Um ótimo estudo do Evangelho de Jesus com orientação da doutrina espírita. Sejam fortes a cada dia da vida de vocês. Já dei meu like 56. Vou aguardar o seu like. Ai, que lindo. Me enganei. Disse que o like dele foi 46. Lucildo Melo, parabéns pelo programa. Sempre que oportuno, ouvindo e assistindo vocês pela TV. Obrigado, paz e saúde a todos. Suzy Batista mandou um monte de coração. Maria Betânia, boa tarde, amigos, estudo maravilhoso, a quinta com Evangelho Doutrinária. Rosa Maria Silva, belíssima tarde, família abençoada. Marcelo Mendonça Lins, boa tarde, família MAP, like 78. Eu juntei o MAP com like, saiu MAC. Hashtag Yasmin, show de bola, entrega tudo mastigadinho. Gente. Muito bom. Obrigada. Mara Lourenço, meninas lindas, benção, obrigado por esses estudos tão acalentador. Senhor Arione Carvalho, eu sou o senhor Arione, boa tarde, família, parabéns por vocês nos proporcionar palavras que todos nós gostamos de ouvir. Nome nas irradiações já coloquei todos. Yasmin falou bastante, nós gostamos de ouvir vocês. Lucimar deu o like 91, olha que coisa linda. Vladimir Gonçalves, boa tarde, já dei meu like. Edmar de Assis, ele é de Rio Claro, São Paulo. A César o que é de César. Falem sobre a misericórdia do Espiritismo. Sim, aí daria uma palestra enorme, não dá para a gente falar até o final, mas o Espiritismo, ele traz, né, o consolo.
Por que ele traz o consolo? Porque aquilo que você não conseguiu fazer nessa encarnação, você tem ainda quantas encarnações para fazer? Ele te traz algumas questões. Primeiro que ele te traz a justiça, porque eu acho que isso já é um grande consolo, de você saber que você tá passando pelo que você é responsável, né? Pelo que você tá produzindo, e também que você pode mudar agora e colher no futuro. E não é uma doutrina kármica, ele não diz que você vai pagar pelo que você fez, muito pelo contrário, porque você pode aprender, né? E responder pelo amor e não pagar aquilo ali nunca mais. Então ela só traz consolo, porque ela não te obriga, ela não é kármica, e porque ela te esclarece o que está acontecendo, o que você está fazendo nesse momento que está gerando aquele sofrimento, porque na grande maioria das vezes as causas do nosso sofrimento são as atitudes de agora, né? Ou o que aconteceu no passado e como você está evoluindo, como você vai progredir para que nas próximas você continue com esse trabalho. Então ela acaba sendo muito consoladora nesse sentido, assim. Eutália Silva, boa tarde, amorecos. Iris, dá vontade de passar a tarde inteira ouvindo você falar. Minha tagarela, ótimo papo de hoje. Adorei, empolgante. Fala com propriedade, estou amando. Ai, gente, assim eu vou ficar aqui. Aí ele vai me cortar do ar, porque tem uma placa ali, ó. Se vocês não terminarem. Nossa, vocês são demais. Todos os pedidos de radiação aqui eu já coloquei. Tá? Eu queria mandar um abraço para Maria do Carmo Soares, Elizabeth Coutinho, Marco Antônio Siqueira Coimbra, passou para deixar o like. Tem muitas mensagens aqui, eu não vou conseguir ler todas, né? Porque eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente falar um pouco mais sobre essa bondade de Jesus, sobre essa oração de Jesus a todos nós, para que a gente possa trazer paz no coração, para que a gente possa lembrar que... não importa, às vezes a gente para e pensa assim, poxa, mas eu poderia ter ter feito outras escolhas, eu poderia ter feito coisas diferentes. Gente, isso não importa. Não importa que você tivesse feito outras escolhas, não importa que você poderia ter feito coisas diferentes, o que importa é o que você pode fazer daqui para frente. Porque se a gente ficar num excesso de passado... O excesso de passado, ele angustia, ele traz depressão. O excesso de passado, não estou falando da depressão química, né? Estou falando da depressão como sentimento, né? O excesso de passado, ele traz a culpa, o peso. É uma sensação que te impede de andar para frente. Assim como você também não pode ter um excesso de futuro, que é a ansiedade, né? Porque o excesso de futuro, quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Quando isso acontecer, não. O que a gente precisa é ter fé e calma no coração, esperar o momento divino, esperar o tempo de Deus e ter a certeza da misericórdia e da bondade do Pai. Por quê? Porque a misericórdia e a bondade do Pai existe, é verdadeira. O tempo inteiro ela nos prova disso. Às vezes você achava que não tinha solução e a solução aparece. Às vezes você achava que nunca mais ia sorrir e você acaba se pegando, né, sorrindo outra vez. Então, eu sei que tem provas muito dolorosas. Se a gente parar para pensar, as pessoas que perderam tudo no Sul agora. Eu vi alguns vídeos que você fica assim, meu Deus do céu. Os animais, né, as pessoas, as crianças, né, os idosos. Tudo isso é muito triste. Mas uma coisa eu sei. Mesmo que você perca para o plano espiritual, né, aquele corpo físico de alguém que você amava, ele está vivo. E não tem nada mais consolador do que isso. Então, um momento de reencontro, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Então, eu não estou aqui falando, não sofram se você perdeu alguém, não é nada disso. Seria uma hipocrisia da minha parte. Se eu sou uma pessoa que eu sou agarrada, eu não deixo nem as minhas filhas se mudarem de bairro. Eu quero todo mundo no meu condomínio. Imagina. Então, não é isso. Não é isso. É o consolo de você saber, de você ter o desdobramento no corpo, no sono, e você poder reencontrar. Comunicações. Deus é amor, comunicações. Deus é amor, misericórdia, poder, bondade. Gente, nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. E quando eu digo, eu queria que os pais não ficassem chateados comigo, quando eu digo que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima de Deus. Por quê? Porque a experiência nos mostra que a mãe, né, desde o momento que ela engravida da concepção, ela já é mãe.
O pai é mais quando nasce. Quando nasce, ele já entendeu. Eu conversei com muitos pais e aquele amor parece que vem quando ele olha no palpável, mas a mãe já está sentindo a aproximação daquele espírito, às vezes, antes até de ser mãe. Mas não é isso, não. Você vê numa família, às vezes, claro que tem exceções, falta o pai, a mãe tem 10 filhos, ela trabalha, ela reúne todo mundo, ela dá um jeito, onde come um, come 10. O pai perde a mãe, ele não consegue, ele distribui os filhos na tia, divide, né? O próprio pai do Chico fez isso. Então, o amor de mãe é o amor que não depende de ser amado, ele ama, é o amor incondicional. Por isso que eu digo que ele é o amor mais próximo de Deus. Então, feliz Dia das Mães. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei qual é a sua prova, mas uma coisa eu sei, você veio nessa prova para passar. Você veio para vencer. E você tem uma ajuda, que é um pai, que é amor, poder, bondade e misericórdia. Eleva teu pensamento, chama Jesus, que ele vai fazer essa prova junto com você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.